Programa Espírita Quarta Dimensão. Costumeiramente, temos o hábito de dizer que os dias passam rápidos. Você sabia que sua percepção não está errada? Cientistas descobrem que o planeta está girando mais rápido. Isso se dá pelo próprio movimento da nossa galáxia e tantas outras galáxias. A evolução, em certas épocas, é acelerada, seguindo determinações do Criador. Com esses movimentos, as alterações hormonais do próprio corpo podem sofrer, seguindo um princípio: matéria influencia na matéria. No entanto, nós, como organizadores da nossa matéria, podemos aprender e muito com essa aceleração. Afinal, somos almas em estágios de evolução em um corpo de carne. Nada de mau humor e nem extremadas reclamações. Busque entender, estamos em um planeta escola. Seja feliz aprendendo sempre e tornando as pessoas felizes à sua volta. O mundo está acontecendo. O Quarta Dimensão já começou. Adelaide nasceu no Rio de Janeiro em 1874. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, iniciou os trabalhos como médium psicógrafa no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira. Pouco depois, como média auditiva, entregou-se à divulgação da doutrina espírita, fazendo palestra e receitando o que lhe trouxe projeção nacional. Após a morte de Bezerra de Menezes, a médium aproximou-se de Inácio Bittencourt, passando a colaborar no Círculo Espírita Caritas. Em 1924, voltou-se para o campo de assistência às crianças e órfãos e à velhice desamparada. Desencarnou em 1944. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Antônio Monteiro, todos já descobriram. Palhaço Chantilly, mas hoje ele está na condição de Antônio Monteiro. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Boa noite, Douglas. Boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo. O Antônio, ele pesquisa mesmo assuntos atuais, problemas da humanidade, e também é um profundo pesquisador do Espiritismo. Vem desempenhando um papel maravilhoso ele, a Patrícia, a Gabi e outros convidados mirins. A turma aprende com ele e também ele aprende com a turma, porque afinal de contas, né, Antônio, essa garotada vem com algumas informações. Exatamente. E Antônio, hoje nós vamos conversar a respeito da nossa condição no mundo espiritual, que até mesmo quando eu estava na minha adolescência e juventude, afinco nos estudos espíritas, sempre me veio aquela dúvida: por que as pessoas têm tanto medo da morte, sabendo que já morreram várias vezes na condição de espíritos reencarnantes? E hoje nós aprendemos muitas coisas, até mesmo ouvindo depoimentos. Mas para ser fiel ao nosso quadro, vamos primeiro a uma anotação que está contido na Bíblia. Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 54. 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Já naquela época, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aí sobre a morte. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível se revista na incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é imortal se revestirá da imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós sabemos perfeitamente que a Bíblia, ela possui as suas descrições alegóricas. E o Espiritismo tem a função de resgatar algumas passagens bíblicas, dando o tônico da realidade científica. E vamos ao Livro dos Espíritos, Antônio. Questão 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retorno para o mundo espiritual? Interessante, né? Resgatando essa fala de Paulo, e tem tantas outras falas. E eis a resposta dos imortais: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece-se perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então veja lá, tudo é novidade ao retorno à casa, como se refere Paulo. Vou contar para vocês um mistério que hoje o Espiritismo resgata: o mundo espiritual. A morte não existe, ela é um engodo. Somos seres imortais, um projeto de Deus feito para a felicidade. Antônio Monteiro, o que você trouxe para nós, acrescentando esta grandeza que é a Bíblia e o Livro dos Espíritos? Exatamente. É um assunto assim interessante, porque vai justamente envolver aquelas pessoas que geralmente na sua família, né, desencarnou alguém, morreu alguém, e hoje justamente vamos tirar algumas dúvidas, né? Isso é importante, né? A questão que nós somos espíritos reencarnantes, que já viemos de lá, que intuitivamente nós lembramos do plano espiritual. Só que às vezes a gente não liga, a gente não dá atenção. Então, como nós já viemos da casa espiritual, que é a casa primeira, a casa primitiva, a casa pré-existente, que é o plano espiritual, e com nossa vivência na vida física por muito tempo, a gente vai esquecendo os detalhes, porque a gente vai só na vida material, né? Aqui. Que, aliás, né, Antônio, a gente é muito mal acostumado com as coisas, né? Exemplo, quando você vai para a festa, e às vezes a gente está na hora de ir embora, a gente fica tão intertido naquela alegria, perde até o horário do ônibus. O horário do ônibus, ou até mesmo o aviso do papai e da mamãe. Mas continuando, só para abrir esse parênteses, nós nos esquecemos, né? Não é verdade? Então, quando no momento que eu preciso a gente retornar à casa espiritual, à vida espiritual, aí a gente pega susto, aí a gente esquece que já chegamos lá, aí vem todos aqueles problemas dolorosos, né? A famosa perturbação, né? A perturbação, né? Então, com a desencarnação, o espírito, o indivíduo, ele vai se reintegrar ao plano espiritual. Tá? É uma fase de reintegração, de readaptação, porque ele já era de lá, né? De lá que nós viemos, né? Então, para alguns indivíduos, para alguns espíritos, essa reintegração é rápida, é menos dolorosa, mas para uns não, que já está tão entranhado, né, no plano físico, né? Eles não esqueceu ainda, até o choro dos familiares às vezes atrapalha, doloroso, atrapalha alguma coisa, né? Então essa reintegração faz-se necessário, a fim de passar a se reconhecer como aquele ser eterno, aquele ser imortal, né? Vai continuar a sua vida no plano espiritual. Tem alguns casos interessantes, né, Douglas? Tem um caso aí que eu estava pesquisando, de um torcedor de um determinado time, que eu não vou dizer qual é. Opa! Tá? Passou um tempão sem ganhar o campeonato.
E nesse dia que ele estava no estádio, junto com os amigos, ganhou. Aí ele pulou tanto junto com os amigos, que ele caiu sentado. Mas os amigos não perceberam. Quando ele caiu sentado, já desencarnado. Olha, ele chegou no mundo espiritual. Ele continuou torcendo. Os amigos foram para os ombros, ele foi do lado também. Até chegar um tempo que ele se percebeu que algo diferente acontecendo com ele, que ninguém queria nada com ele. Ele gritava para lá, gritava para cá, ninguém ouvia ele, ninguém dava a mínima para ele. Então, realmente, com o tempo, ele reconheceu que já não estava na vida física. Né? Até que outro fato também, né? Os apegos materiais dificultam muito esse despertar. Nós nunca devemos perder o quê? A nossa referência espiritual. Exatamente. Se divorciar de Deus. Você falando desse jogador, recentemente desencarnou a mãe de uma amiga nossa lá da Sociedade Espírita Lírio do Vale. E nós obtivemos a informação de como ela estava no mundo espiritual. No hospital em que ela estava, que ela desencarnou, o hospital que ela desencarnou, ela ainda estava lá na ala espiritual do hospital. Então, por quê? Por quê? Porque ela tinha uma determinada fé religiosa em um outro segmento. Então, para ela, a morte era o fim da vida. Só que despertando lá, ela não havia se tocado que havia desencarnado. Os benfeitores espirituais a tratavam de uma forma muito natural. Tanto é que ela sentiu a melhora. Mas a melhora do quê? Do corpo espiritual, o famoso perispírito. E os amigos espirituais sempre dizendo, não, agora você está bem, você está bem. Eles iam demorar um pouquinho até que ela ficasse bem acomodada no mundo espiritual para dizer para ela que ela havia desencarnado, ou na linguagem popular, morta. Então essa questão, esse susto que algumas almas têm com referência à morte, é um processo natural. Nós ainda somos pessoas esquecidas, nós somos esquecidas. E nós nos esquecemos que já morremos várias vezes. O corpo, a alma, ela continua incorruptível. É isso que eu quero resgatar. A alma, ela continua incorruptível. Quando Paulo fala sobre a corrupção, é justamente dizendo que nada acaba com a morte. Ah, não, acabou e tudo mais, não. Chegando lá, a alma, ela vem trazer os informes da sua vivência na carne. Então, ela se torna o quê? Incorruptível, a alma. O corpo não, o corpo pereceu. E lá é resgatado o quê? O próprio assunto. A morte não existe. Somos seres imortais. É consolador É consolador, né? Vale ressaltar, Douglas, tem uma coisa importante que precisa a gente sempre lembrar. O perispírito. O perispírito, ele contém todos os órgãos, tecido, toda a estrutura do corpo físico. Tá? Então, qualquer doença, qualquer problema, qualquer ódio, sentimento de vingança, tudo é plasmado no perispírito. A pessoa diz, a gente não leva nada depois que a gente morrer. Leva bastante coisa. Bastante informação. Não leva coisas materiais. Não é materiais. Tá? É informação. Mas sabe por que as pessoas têm medo da morte? Por quê? Tem medo de deixar o que mais gosta. Celular, carro, casa. Né? Então, quando a pessoa desencarna, o perispírito, ele suga todas as coisas que foi feito durante a sua vida física. As doenças, ódio. Então fica difícil essa reintegração de imediata, né? Que é muito relativo também, né? Sim, justamente. Foi muito bem. Não são todas as almas que têm essa perturbação. Existem almas que, pela convivência, pela certeza da própria imortalidade, ao chegar do mundo espiritual, algumas, inclusive, vão até no seu velório. Há relatos em reuniões mediúnicas, há relatos em livros. Eu, se eu não me engano, foi Caibar Schutel, o grande espírita, que quando ele desencarnou, ele foi, eu não sei se foi ele ou se foi Eurípides Bassanufo, mas há uma narrativa de que ele acompanhou todinho o translado do velório até o sepultamento do corpo. Então, a condição de conhecimento e moralidade que algumas almas têm
faz com que ela se habitue o mais rápido possível ao mundo espiritual. Exatamente. E tem espíritos, Sim. pessoas que os parentes vêm buscar. Isso. Né? O parente vem envolver, vem trazer as boas-vindas, né? Sim. Né? Aquele espírito que desencarnou. Então é algo que a própria ciência espírita deve nos trazer essas informações. Tá? Não tem... O medo da morte é uma coisa assim que é muito relativo, né? Tem pessoas que têm medo, outras que não têm, tá? Tem pessoas que são mais fortes, né? Mas o importante é que a vida ela dá continuidade após a morte do corpo físico. Ninguém morre. Aí fica aquela reflexão, né, Antônio? Como é que está a sua vida espiritual? O seu eu? Como é que está? Você está buscando conhecimento, valorização da vida, sabe? Porque hoje, no mundo digitalizado, hoje, inclusive eu estudando reencarnação para uma palestra em um determinado centro espírita, um grande pesquisador disse também, não tem por onde correr, a esmagadora maioria da população sabe da lei da reencarnação. Então a gente tem que pensar, poxa, como é que está a minha vida espiritual? Eu estou cuidando realmente da minha imortalidade, da minha dita eternidade? Temos que pensar nisso, querido telespectador. Isso. E outra questão importante é que a comunicação continua. Sim. No plano espiritual. Aqui se usa o WhatsApp, tudinho. Lá a gente continua com PensaZap. PensaZap. É o PensaZap. É o palhaço que incorporou agora. PensaZap. Vamos lá. É o WhatsApp através do pensamento. Essa que é a comunicação entre os espíritos. Né? É muito mais adiantada a comunicação. Né? E dentro do quadro, né, o Clube da Alegria Espírita, você está dando um show a respeito da mediunidade. Há uns domingos atrás, uma sequência falando sobre a mediunidade, sobre a reunião mediúnica. Então não é para ficar triste, não. Bom, eu tenho que me despedir dele porque ele vai se trocar lá no camarim, porque ele estará de volta. Isso. O Palhaço, Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Posso falar? Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Aí, galerinha, o nosso boa noite a todos vocês. Boa noite, Kisuko. Boa noite, Titi. Opa, legal. Começando mais um... Clube da Alegria Espírita. Na sua telinha, na sua televisão. Diversão e alegria na televisão. E olha, sabe quem está aqui com a gente hoje? A Patrícia. Aí vem, Patrícia. Opa. Bate-papo. Isso. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Boa noite! Boa noite. Hoje tem Bate-Papo Kids? Tem! Isso. Trazendo boas E informações! esse Espírita Kids, como é que está? Estou indo muito bem. Muito bem. Também trazendo sempre boas informações sobre a ciência espírita. Você tem aprendido muito também, tem? Tem aprendido. Isso, bacana. Você está assistindo? Tanto comigo. Você também? Estou assistindo, inclusive, tem um palhaço que corre. Isso, assim, a brincadeira de hoje, né? Vamos sortear para vocês. O lindo brinde é um bingo infantil, para brincar com a mamãe, papai, tio, vovó. Legal, né? Mas vocês têm que ver quantas vezes aparece um palhaço correndo durante o programa, tá bom? Aí você anota e manda pro nosso zap, tá bom? Vamos lá! Enquanto rola o programa, vamos bater um papo aqui. Bora. Deixa de Só abrir um cafezinho. Um cafezinho, isso. Café para a cultura. Bate-papo Kids. Olá, gente. Boa noite. Começando mais um Bate-papo Kids, trazendo sempre boas informações. E os nossos convidados de hoje são dois grandes palhaços que apresentam o Clube da Alegria Espírita, que são eles, Palhaço Chantilly e Palhaço Kisuko. Ok, obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. Kisuko. Boa noite, galera que está assistindo o programa. Isso. É um prazer imenso ter vocês aqui.
Obrigado, obrigado. Obrigado. Chantilly Exuco. O bate-papo que diz, quer saber o que é courofobia? Bom, Patrícia, courofobia é a pessoa que tem medo do palhaço, né, Kisuko? É isso aí, Chantilly. Inclusive, acontece na chegada, às vezes, de um palhaço numa festa e a criança pequena, com aquele impacto, ela causa um medo. E ela leva esse trauma para a fase adolescente e até para a fase adulta, né, Chantilly? Exatamente, é. Chantilly Exuco. Qual é a importância dos palhaços na sociedade? Bom, a importância social do palhaço assim, na sociedade é a missão de levar alegria, né? É, levar alegria, levar felicidade, levar amor. risos, levar amor, né? Tirar a alegria e colocar Tirar a tristeza e colocar a alegria. Tirar a tristeza, né? E deixar a alegria. É isso. Essa é a função social do palhaço. O que é ser um palhaço? Ser um palhaço é ser alegre. É aquela pessoa que já vem dentro de si com potencialidade artística de levar alegria para as pessoas. Já vem com talento, né? Com talento. Levar humor, levar alegria. Isso. E a roupa e a maquiagem são instrumentos que a gente utiliza para fazer a alegria para as pessoas. Assim como se leva através da arte circense, pode se levar através do teatro, da dança. Existem diversas modalidades artísticas. Exatamente. Agora vamos ter uma pergunta muito especial. Opa! O palhaço tem anjo da guarda? Ah, o que é que tu acha aqui, Socorro? Todos nós temos, né? Claro, né? Eu, você, ela, né? O pessoal que está assistindo a gente. Desde o momento do reencarne, a gente já vem com o anjo da guarda até o momento do desencarne. Isso. Mas ele é um ser superior, será? Não, ele é um pouco mais elevado que nós, mas não chega a ser um ser sublimado. Ah, sim. Você tem o seu, ela tem o dela. Tá. Você que está aí assistindo também tem o E seu. tu tem anjo da qual é o guarda. nome do teu? O meu é Anacleto. Qual é o nome do seu? Não sei. Porque você não sabe, né? Você não lembra, mas você sabe. Ah, eu não lembro. Todos nós sabemos, na Ah, verdade. realmente. Alguns já sabem, outros não lembram. Tá certo. Vocês são irmãos e quem entrou na arte primeiro? Ei, que choco! Tu é filho da mamãe? Eu sou filho da tua mãe. Então? Então a gente é irmão. Não, rapaz! Eu encontrei meu irmão! Sabia? rapaz. Quanto tempo eu não te Mas via? eu também, né, rapaz? Desde a semana passada eu não te via. Mas olha, quem começou na arte primeiro foi eu, tá? Comecei na arte, fazendo comédias, e depois ele, desde pequeno, começou comigo, né? Por intermédio dele eu fui veredando através da arte, pra dança. Voltei com ele de novo. Exatamente, que bom. Qual foi o ano que vocês entraram na arte? Ah, sim, eu tô desde 1981, tá? Uns 40 anos já. Muita de poeira, estudar. haja poeira. Haja poeira, né? E ele sempre, de pequeno, estava comigo. Levava ele pro show, tudinho. Quando foi seu primeiro show? Meu primeiro show foi em 1996. Legal. Ele lembra. Vocês fizeram curso algum para formação de palhaço? Não fizemos oficina de teatro, né? Aí o palhaço já foi assim por intermédio de outras pessoas que peguei roupa. Aí como a gente já traz a centelha da arte da gente, né? A gente já começa a trabalhar. Mas a escola maior para mim foi a praça, é a rua. E a minha escola foi a vida. A vida é uma arte, né? Então a gente leva a arte da vida para as pessoas. De ver, tá inspirado hoje. Vocês receberam alguma crítica de ter num programa espírita palhaços? Ah, sim, muitas críticas, mas a gente entende isso, né? Nós não nos preocupamos com isso, porque geralmente as pessoas, né, começam a estudar, assim, se ater muito na parte religiosa da doutrina espírita, né? Esquecer a parte científica, né? E nós sabemos que o espiritismo é uma ciência que abrange todas as outras ciências, inclusive a arte. Né? Assim como a arte circense leva a informação divulgando a doutrina espírita, Isso. também divulgada através do cinema, da dança, do teatro, da E o nosso querido poesia. amigo, diretor-geral do programa, que é o Douglas Douglas Lopes, Lopes. né? Sempre conversa e nas casas espíritas sobre a questão da arte, né? E, inclusive, na obra exposta, fala sobre a arte espírita, tá certo? Então é isso, gente. Somos artistas, divulgamos a doutrina espírita, né? No cinema, no teatro, né? Nas nossas performances. Bom, palhaço Chantilly e palhaço Kisuko, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Pode pegar o café. Peguem o café, é para vocês. Obrigado. É um prazer imenso
vocês aqui, mas o Bate-Papo Kids fica por aqui. Bom, gente, até o próximo Bate-Papo Kids, trazendo sempre mais informações. Bom, gente, dando continuidade, e vamos apresentar, né, que o nosso Clipe Show! Isso! Qual é o clipe show de hoje, Patrícia? Alegria e fantasia! De quem é? Do grupo Sábado de Sol! Isso, legal! Não esqueça, hein? Não esqueça os palhacinhos correndo aí! Ai, bora rodar o show! Roda o clipe! Roda! Ai, ai, menina! Falar do meu chulé. Alegria rima com folia, uma flor rima com amor. Mas se a rima for do coração, pode ser, você é meu irmão. Ou então te amo de montão. Opa! Vamos agora pra nossa despedida, né? É a hora do abraço! Hora do abraço! Aquele abraço! Um abraço na Patrícia! Aquele abraço! E o classicão da Patrícia! Ok! Bom, meus abraços vai pra Rayane, olha pra Rayane aí, legal, né? Lá de, tá falando? Pra dona Mary Vale, né? Dona Raia. Mary Vale, né? Mary Vale. Mary Vale. Bom, um abraço vai também para a nossa querida amiga Dona Solange lá de Salinópolis, do Centro Espírita Filha de Luz. Isso, abraço também vai para você que assiste a gente. Vai lá. Um abraço vai pro Daniel, pro seu papá da Sacramento. Isso, bacana. Um abraço. Meu abraço vai pra Eliane, vai pro Armando, vai pro Arthur pra e vai professora, né? pra professora Simone. Olha, isso aí. Um grande abraço. Abraço. E até o próximo domingo. Vamos, desce. Pula, pula, sai do chão, congela. Por que os nossos centros de forças adoecem? Geralmente, os nossos centros de forças adoecem quando não há um zelo com os nossos sentimentos, ou seja, sentimentos de ódio, raiva ou vingança, por exemplo, enfraquecem nossos chakras, desequilibrando-os e alterando o seu funcionamento. É importante sabermos que cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos e que nós somos os responsáveis pelo seu perfeito funcionamento, pois conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente no determinado centro vital e, por consequência, no conjunto de órgãos. Devemos tomar cuidado com pensamentos viciosos que enfraquecem o nosso campo energético e desarmonizam os centros vitais que reagem em nosso corpo com o aparecimento de alguma enfermidade. Além disso, o corpo físico debilitado pelo desajuste dos chakras vibra numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. Por isso, a importância de mantermos serenos e vigilantes sempre. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.